4. E quem não assistiu, ou quer assistir novamente, né, Ana Clara? Então, foi demais, pessoal, foi demais. Então, quarta-feira nós teremos a apresentação do espetáculo às 19 horas. Então, convide pessoas. Quem assistiu aqui? Deixa eu ver. Foi bênção ou não foi, pessoal? Eu creio que vai ser melhor ainda. O Hernandes Dias Lopes fala assim, ó, para algo ficar melhor, nós temos que repetir pelo menos 10 vezes. Então, eu creio que vai ser melhor do que a outra vez, viu, Ana Clara? Amém, pessoal? E teve um pastor que assistiu pelo YouTube alguns pedaços. Ele entrou em contato comigo lá em Caldas Novas, viu, Ana Clara? Perguntou assim, se a gente podia apresentar lá. Depois eu te falo. Vai ser demais. Cadê as crianças, pessoal? Cadê as crianças? Cadê as crianças abençoadas? Vamos lá, criançada. Vamos lá? Vamos lá, essa semana o tio teve numa escola e tinha 380 crianças, Ana Clara. Ou melhor, 385 crianças. Vem cá, vem cá, vem cá. Vamos lá, criançada. Julinha, você vai orar, ou Julinha? Você? Pode ser? Hã? Ah, você orou de manhã? Pode orar de novo. À tarde também pode. Papai do céu, obrigado por esse dia que tem aqui. Todo mundo, pela minha família, pela família de cada pessoa que tem aqui. Em nome de Jesus, amém. Amém. Isso mesmo, Julinha. Vamos lá então, vamos lá, criançada. Vamos lá, Levi. Levi já deu um abraço no tio hoje, não deu, Levi? Sim ou não? Ah? Vamos lá, pessoal? Glória a Deus. Vamos lá, criançada, sem correr. É você, Ana Clara? Está lá com as crianças, a Fernanda? A Patrícia. A Patrícia? A Patrícia do Chiquinho. Queridos, então vamos lá. Hoje é um dia de decisão. Eu fui votar hoje, uma pessoa perguntou assim para mim, em quem você vai votar? Eu falei assim, o voto é secreto. Então, o voto é secreto, né? Mas vamos lá. Queridos, vamos lá então. Eu quero pedir para vocês, Deus colocou uma palavra no meu coração, coloca Neemias capítulo 4. Neemias capítulo 4, para nós meditarmos aí na palavra do Senhor. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você, vai falar comigo. Neemias capítulo 4. E tenho certeza que o Senhor vai falar conosco nessa noite. O Senhor colocou uma palavra no meu coração. E essa palavra, ela tem ardido. Mas antes de eu falar para vocês, não, vamos ler primeiro. Neemias 4, do 1 ao 3. Todo mundo abriu aí? Todo mundo achou? Vocês estão aí ou não? Estão aí? Vamos lá, igreja. Vamos lá, então. Tendo Sambalate ouvido que edificava os muros, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos, os exércitos de Samaria, e disse, o que fazem esses fracos judeus? Permitindo-se a isso, sacrificaram. Darão a cabo da obra num só dia. Renascerão acaso dos montões do pó de pedra que foram queimados? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse, ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e fazem que sejam despojos numa terra de cativeiro. Senhor, é a tua palavra, obrigado por essa noite, obrigado por mais esse momento aqui na presença do Senhor, obrigado pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de ouvirmos a tua palavra, obrigado por essa igreja tão linda que o Senhor tem nos colocado, mas que essa noite o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor fale e não te cales. Queremos ouvir a tua voz, queremos sentir a tua presença cada vez mais dentro de nós, em nome de Jesus. Queridos, essa palavra, assim, hoje, né, essa semana eu estava meditando nessa palavra, aqui do livro de Neemias. O livro de Neemias é um livro desafiador, porque o livro de Neemias fala de um tempo, né, de restauração.
Quando fala de restauração, Deus é um Deus que restaura. Deus não é um Deus que reforma. O que é restauração? Restauração é você trazer ao original. Eu não sei quem aqui já teve, alguém já teve uma Brasília, um Fusca, alguém já teve? Um Passat, alguma coisa assim? Ou algum carro, um Chevette 78, alguém já teve um Chevette? E quando você leva até o mecânico, né, o mecânico te pergunta assim, você quer que reforma ou você quer restaurar? Quando você restaura, você traz a original, você não pode pôr qualquer coisa. Quando você reforma, quando você vai reformar, você pode pôr o câmbio de outro carro, você pode pôr o banco de outro carro, mas quando você restaura, você tem que trazer o quê? A original. Você tem que buscar peças originais, não é assim? E o nosso Deus é um Deus que não reforma, o nosso Deus é um Deus que restaura, amém? Então Deus jamais vai reformar a sua casa, vai reformar a sua família, Deus vai restaurar a minha vida e a sua vida. Deus é um Deus que restaura. Deus não é um Deus que faz gambiarra. Eu fico vendo, tinha um rapaz que vinha na célula, ele falava assim, eu gosto de ter um Fusca, porque eu conserto o Fusca com um alicate e um pedaço de arame. E eu pensava assim, mas como que ele faz isso? Eu lembro um dia que o Fusca não pegou aqui na porta, ele foi lá, pegou um pedaço de arame, um pedaço de o alicate, ele conseguiu consertar. Ele falou assim, eu te falei. Eu falei assim, graças a Deus que o nosso Deus não é dessa forma, amém? Queridos, mas nessa noite, Deus colocou uma palavra no meu coração, preparando-se para o lugar dos nossos sonhos. Sabe, preparando-se para o lugar dos nossos sonhos. Queridos, eu fico vendo, né, que tem algo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Qual é o lugar dos seus sonhos? O que você tem sonhado para esses dias? Já foi falado que nós estamos apreensivos, nós criamos uma expectativa, mas qual é o lugar dos nossos sonhos? Há um tempo atrás, depois você pode procurar, tem um livro chamado A Transição. Esse livro foi escrito, se eu não me engano, em 2007. Eu li esse livro, pelo menos eu comprei esse livro em 2007. E o livro chamava A Transição, da editora Vida. E nesse livro ele fala sobre como que a nossa vida pode passar por uma transição. E algumas coisas que eu vou falar hoje, mais de 15 anos depois, eu vou falar um pouquinho sobre esse livro. E se eu conseguir lembrar, né, de acordo com aquilo que eu for lembrando, eu vou falando um pouquinho desse livro. Porque esse livro tem muito a ver com os dias de hoje. Ele chama A Transição. Como você pode se preparar para momentos de transformação na sua vida. E uma coisa que me chama a atenção, porque nesse livro, ele cita uma pessoa chamada Alfred Nobel. Quem foi esse homem? Coloca para mim o próximo slide. E quando ele conta a história desse homem, né, Alfred Nobel, quem foi esse homem? Esse homem, para quem não sabe, ele teve mais de 350 ele inventou invenções. Teve mais de 355 invenções. E esse homem ficou milionário. Mas a invenção dele que marcou foi porque ele criou o quê? A dinamite. Ele criou a invenção, a dinamite, e ele patenteou. E esse homem ficou milionário. Então, em determinado momento, esse homem ficou muito doente. Ele estava doente e tal, estava acamado. E um dia ele acorda pela manhã, ele pega o jornal. A hora que ele abre o jornal, estava escrito assim, Alfred Nobel está morto. Ele veio a óbito. E esse homem foi um homem que teve várias invenções, mas ele ficou conhecido por ter inventado a dinamite. E através desse invento, o invento dele, e foi usado ali na guerra e matou várias pessoas. É mais ou menos assim um relato. Aquele homem ficou chocado. Alguém já teve a certidão de óbito nas mãos aqui? A sua certidão de óbito? Esse homem teve a certidão de óbito na mão, ou não? Um dia ele pega o jornal, mas na verdade era a certidão de óbito dele. Ele abre o jornal e ele depara que ele havia morrido. E deixa eu só te fazer uma pergunta. Né? Amanhã eu e você, se de repente o Senhor nos leva, o que as pessoas irão falar de mim e de você?
que vai estar escrito na nossa lápide? Na minha vai estar escrito assim, que tiro foi esse? Não, não vai estar não, pessoal. Mas deixa eu só falar algo para vocês. O que vai estar escrito na lápide? O que vai estar escrito ao seu respeito e ao meu respeito? O que vai estar escrito ao seu respeito e ao meu respeito, pessoal? Esse homem ali, estava escrito que esse homem teve um invento, e esse invento matou várias pessoas. Então aquele homem ficou chocado, e aquele homem começou a trabalhar para que isso fosse mudado na vida dele. E no final da vida dele, ele trabalhou pela paz. Por isso foi inventado o Prêmio Nobel da Paz, por causa dele. Tanto é que até hoje, você vê em vários países, tem o Prêmio Nobel da Paz, porque ele começou a promover a paz. E ele pegou 94% daquilo que ele ganhava e começou a investir na paz. Naquilo para promover a paz. Porque ele entendia que a história dele precisava ser mudada. Uma coisa que eu aprendo, querido, nunca é tarde para nós mudarmos a nossa história. E esse homem entendeu que a história dele poderia ser mudada, independente daquilo que estava sendo, daquilo que estava acontecendo. Eu não sei como que você está aqui nessa noite, como você chegou, mas a nossa história pode ser mudada. Esse homem entendeu naquele momento que aquilo que ele fez poderia ser mudado de alguma forma. E eu fico olhando, queridos, aqui, então ele começou a promover algumas coisas. Coloca o próximo slide para mim, queridos. Agora eu quero ver, porque quando nós queremos promover alguma coisa, querido, quando nós queremos ter mudança na nossa vida, a primeira coisa que nós deparamos são com oponentes. Quando você quer fazer algo na sua vida, você sempre vai encontrar barreira. Você sempre vai encontrar empecilhos na sua vida. Então não pensa que a sua vida, né, tudo vai ser um mar de rosas. Então a primeira coisa que eu vejo aqui na vida de Neemias, para que haver mudança, né? Alguém acha que mudar é fácil, pessoal? Mudar é fácil? Mudar não é fácil. Quer ver outra coisa que eu coloquei aqui para a gente pensar, né? Mudar exige o quê? Renúncia. Para que haja mudanças na nossa vida, nós precisamos ter o quê? Renúncia. Para que haja mudança, nós precisamos ter o quê? Coragem. Então, a primeira coisa que eu vejo, né, quando você quer ter mudança na sua vida, então nós vamos ver algumas táticas, né, do inimigo sobre a nossa vida. Qual que é a primeira tática? Coloca aí para nós. A primeira tática aqui do inimigo, ele começou o quê? Ridicularizar. Lá no versículo 1 ele fala assim que Sambalá e Tobias, eles ficaram o quê? Furiosos. Começaram a dizer, tendo Sambalá ouvido que edificava os muros, ardeu em ira e indignou e começou a falar mal. A primeira coisa, começa a falar mal. Guarde bem isso que eu vou falar para você. Aquilo que você faz, tem pessoas que vão olhar para você e vai falar assim, uau, que tremendo a sua célula, que tremendo isso que você faz. E aquela mesma coisa que você faz, pessoas vão olhar e falar assim, olha só o que ele está fazendo. Isso é ridículo. Pessoas vão te aplaudir por aquilo que você faz, e pessoas vão falar mal pelas mesmas coisas que você faz. Pessoas vão olhar e vão te aplaudir. Olha que bênção, tremendo, continua fazendo. E pessoas vão olhar para você e vão o quê? Te criticar. Então eles começaram a falar mal aqui, porque Neemias, ele olha para Jerusalém, Jerusalém precisava ser o quê? Restaurada. Os muros estavam derribados, porque muros fala de proteção, porta fala de ter justiça naquele lugar. E fala que as portas estavam o quê? Queimadas naquele lugar. Então agora, Sambalá e Tobias e Gersem, olha para ele e fala assim, mas o que é isso que vocês estão fazendo? Como é que pode? Eu lembro que na época da pandemia, algumas pessoas olhavam e falavam assim, que tremendo, vocês estão continuando, estão pregando, estão indo lá na igreja, fazendo, outras pessoas olhavam e falavam assim, mas o que é isso? Que falta de responsabilidade. Pela mesma coisa que nós estávamos fazendo. Pessoas olhavam e falavam assim, parabéns, vocês estão perseverando. Outras pessoas olhavam e falavam assim, não, isso não pode acontecer. Vocês perceberam que é pela mesma coisa. Então, a primeira coisa que eu vejo, né, ridicularizavam. Segunda coisa, que nós temos que enfrentar para alcançar os nossos sonhos. Crítica.
Tem pessoas que falam assim, alguém já ouviu assim, não, é só uma crítica construtiva, alguém já ouviu isso? E duro que quem tem crítica construtiva nunca construiu nada. Já viu que tem gente que tem crítica construtiva? Eu mesmo, né, pessoas ficam assim, não, é só uma crítica construtiva, assim, mas antes de você fazer a crítica construtiva, me conta o que você já construiu para mim poder te ouvir. A pessoa não tinha nada para falar. Já viu que tem gente que tem umas críticas construtivas que nunca construiu nada. Então aqui, eles começaram a criticar, falou assim, não, esse povo, logo, eles vão parar, eles não vão chegar a lugar nenhum, esses fracos judeus, como que eles estão fazendo isso? Isso aqui é loucura, né? Isso aqui é loucura, como que vocês estão pensando dessa forma? Então, outra coisa, olha só, então falou na presença dos irmãos de Samaria, que fazem esses fracos judeus, olha só, esses fracos judeus, darão a cabo da obra num só dia, olha, eles vão começar e no mesmo dia vai acabar com o quê? Com tudo, olha só, esses montões de pó, as pedras que foram o quê? Queimadas, eles vão começar e logo não vão prevalecer. Então, segunda coisa que eu vejo, que nós temos que enfrentar, são as críticas. Quando alguém chegar para você e falar assim, ó, é só uma crítica construtiva, aí você fala assim, não, eu vou ouvir, mas primeiro você me conta o que você construiu primeiro. Depois que a pessoa te contar o que ela construiu, aí você vai ouvir ela, tá bom? Se ela não construiu nada, você fala assim, constrói primeiro, depois você me fala, tá bom? E constrói, e que seja maior do que aquilo que eu estou fazendo, porque se for menor, você espera crescer, depois a gente, né, vamos lá. Terceira coisa, vamos lá. Conspiração. O que é conspiração? Eles reuniam para fazer com que aquilo que Neemias estava fazendo paralisasse. Ajuntava eles, né, fazia a festinha de Herodes. Sabe a festinha de Herodes? Reunia lá, né, a Salomé, reunia Herodes, reunia ali para pedir a cabeça do profeta Elias. Então eles reuniam para ficar pedindo, né, fazia café da manhã, café da tarde, eles tiravam um tempo, reuniam ali para ficar pedindo a cabeça do profeta. Então eles faziam o quê? Conspiração para matar quem estava trabalhando. Mas sabe como a gente responde a conspiração? Com resultado. Uma coisa que eu aprendi com a doutora Ana Beatriz Nogueira, depois você pode seguir ela, é tremendo. É uma psicóloga. Ela fala assim, sabe como a gente responde conspiração? Com resultados. Quando você continua produzindo aquilo que Deus te chamou para fazer. Então a conspiração, eles reuniam ali para tentar paralisar aquilo que Neemias estava fazendo. Mas Neemias tinha o quê? Um foco. Sabe, queridos, nós precisamos ter um foco na nossa vida. Então outra coisa que eu vejo, a conspiração, coloca o próximo para mim. Agora eu quero te mostrar aqui 3 verdades que eu tenho aprendido sobre tudo isso. O que nós aprendemos sobre, né, a conspiração, a crítica, tudo isso que nós sofremos no dia a dia. Você fala, pastor, mas quando eu sofro a crítica, quando eu sofro, as pessoas ficam ridicularizando, quando eu sofro a conspiração, como que eu vou responder tudo isso? O que eu aprendo? Vamos lá, a primeira coisa que eu aprendo. Coloca aí para mim, a primeira coisa. Não se pode agradar todo mundo. Então põe isso no seu coração. Você jamais vai agradar a todo mundo. Você não agrada. Nem Jesus agradou a todo mundo. Certa vez eles olharam para Jesus e falaram assim, ó, esse homem é Beelzebu. Chamaram Jesus de Beelzebu. Você acha que vão te chamar você de quê? Você sabe o que é Beelzebu, pessoal? Quem não sabe o que é Beelzebu aqui? Não, vamos lá, pessoal, vamos lá. Quem não sabe o que é Beelzebu? Beelzebu é o Deus, ou melhor, o demônio das moscas. O diabo das moscas. Chamaram Jesus de Beelzebu. Agora, se chamaram de Jesus de demônio, imagina o que vai chamar eu e você, de anjinho. Hã? Santo. É assim, pessoal? Então, primeira coisa que eu vou aprender, você não consegue agradar
todo mundo. Então Jesus, tinha uns que olhavam para Jesus e falavam assim, uau. Outros olhavam para Jesus e falavam assim, isso aí é um falso profeta, isso aí é um impostor, esse aqui está querendo usurpar. Então você não vai agradar todo mundo. Alguém já ouviu isso aqui? Alguém chegou para você e falou assim, eu não te engulo. Alguém já ouviu isso ou não? Vamos lá, gente, vamos fazer uma terapia de grupo aqui, ué. Vamos lá. Essa noite é noite de cura, né? Alguém já chegou para você, né? Eu não te engulo. Então, se não te engole, vomita, não é? Ou não? Eu não te engulo, então vomita. Então, as pessoas, então, você não vai agradar todo mundo. Põe isso na sua cabeça. Você não agrada todo mundo. Segunda coisa que eu aprendo, vamos lá. Não se pode agradar alguém ao todo tempo. Sabe aquela pessoa que você já agradou? Você não vai agradar a ela todo tempo. Um dia ela vai olhar para você e vai desagradar de você. Pode ter certeza. O dia que você discordar dela em alguma coisa, você vai de anjo a demônio em 2 minutos. Então põe isso no seu coração. Sabe aquela pessoa que vai na célula, de repente caminha com você e fala assim, olha, é tão bom caminhar com você, tal, tal. E no outro dia você ouve ela falando alguma coisa ao seu respeito? Sabe por quê? Você não vai agradar a ela todo o tempo, e nem ela vai te agradar todo o tempo. Uma hora vai dar mel. Terceira coisa que eu aprendo, vamos lá. Você pode somente agradar a quem? A Deus. Sabe, a palavra de Deus diz lá no livro de Hebreus, né? Aquele que tem fé, aquele que se aproxima de Deus, crê que Ele existe. E Ele é galardoador daqueles que o buscam. O Senhor sim, queridos. Você já viu aquelas mães? Aqui, quantas mães tem aqui nesse lugar? Deixa eu ver. Deixa eu perguntar aqui para as mães, aqui, quando já forem em apresentação de criança na escola? Deixa eu ver. E você tira foto, você fica tentando ver de tudo quanto é jeito. Vamos ser sinceros aqui. Agora as crianças não estão aqui. Quem acha, toda vez acha aquilo bonitinho? Deixa eu ver. Você não acha. Não acha, pessoal. Mas a mãe ama tanta criança. Tem criança que sobe, chora, mas a mãe ama tanta criança que ela gosta. Ela ama a criança. Mas na verdade, não é que ela está achando bonita, é porque ela gosta da criança, ela ama a criança. Ela ama tanto a criança fica lá paradinha, ela ama a criança. Eu fico vendo, né, as mães. Esses dias eu fui numa casa ali, a mãe, na hora que chegou lá, a mãe estava chorando. Eu falei, o que foi? A mãe tinha ido lá no quarto, colocando a mão aqui, ó, para ver se a criança estava respirando. E ela estava desesperada, porque a criança estava dormindo, e a mãe achou que a criança não estava respirando. Quer ver quantas mães aqui já chegou ali para ver se a criança estava respirando? Olha aí. Aqui, agora já ficou a maioria, todas. Chegou lá, a criança tal, e a criança estava paradinha, dormindo, e a mãe entra em desespero. Eu cheguei lá e falei assim, mas por que você está chorando? Ela falou assim, é porque eu achei que a minha criança não estava respirando. Eu falei assim, não, mas ela está respirando. Eu falei assim, mas eu achei que não estava. Eu falei, não, mas olha a barriguinha dela, está mexendo. Ela falou assim, ah, mas eu achei que não estava. Mas por quê? Porque ama tanto, não é assim? É um amor o quê? Incondicional. Então outra coisa que eu vejo, nós podemos agradar somente a quem? A Deus, querido. Põe isso na sua cabeça. Quando você agrada ao Senhor, deleita-te no Senhor. Então outra coisa que eu coloquei, então vamos lá, coloca o próximo. Agora, olha só, o desânimo traz 4 coisas. Sabe quando nós enfrentamos oposição, quando nós enfrentamos crítica, quando você enfrenta conspiração, as festinhas de Herodes, sabe o que traz no nosso coração? Desânimo. Eu tenho certeza que todos nós já enfrentamos desânimo na vida. Em algum dia da sua vida você já ficou desanimado. Uma pessoa desanimada, mas o que o desânimo ela traz na vida de uma pessoa? Porque quando você enfrenta crítica, já viu aquelas críticas construtivas, fala assim, olha, deixa eu te falar um negócio, isso que você faz é tremendo, mas, você já viu alguém fazer isso? Aquelas pessoas falam assim, olha,
deixa eu te falar, isso aqui que você está fazendo é tremendo, é maravilhoso, mas, esse mais, você já viu mais? Sabe por que a pessoa fala mais? Sabe por que ela elogia primeiro? Porque se ela já te criticar antes, as pessoas não vão acreditar nela. Então ela precisa ser acreditada para depois te criticar. Sabe quando o povo foi lá e olhou a terra prometida? Sabe a terra prometida? Chegaram lá, espiaram a terra prometida e falaram assim, não, a terra tem leite, mel, a terra é maravilhosa, mas tem gigante. Sabe por que eles falaram isso? Porque vocês chegam lá e falam que tinha só gigante, o povo não acreditava neles. Então, para ganhar o coração do povo, primeiro eles elogiam, depois eles criticam. Essa é uma tática. Sabe, essa é uma tática de quem quer denegrir as outras pessoas. Primeiro elogia, depois denigre. Porque fala assim, olha só, afinal de contas ele gosta da pessoa, porque ele está elogiando e depois critica. Olha só a terra prometida, ela é linda. Tem leite, tem mel, tem isso, tem aquilo, mas tem gigante. Primeiro ganha o coração, depois desce a lenha. Alguém já ouviu isso? Ou foi só eu? Vocês não ouviram isso não? Então deixa eu falar, mas vocês vão ouvir. Vamos lá. Então vamos lá, quais são as 4 coisas que o desânimo traz? A primeira delas, o que o desânimo traz? Fadiga. A pessoa fica cansada. A primeira coisa que o desânimo traz é fadiga, a pessoa fica cansada. Quantos aqui estão cansados nesses dias? Eu estou cansado. Eu canso, pessoal. Às vezes eu sou meio dinâmico, mas tem dia que eu estou cansado. Então, a primeira coisa, uma pessoa o quê? Fadigada. Aquilo vai trazendo um peso na vida da pessoa. A pessoa fica fadigada. Segunda coisa, vamos lá. Frustração. A frustração no coração. Talvez uma das coisas piores que tem no coração de uma pessoa é a frustração, a decepção. Sabe aqueles 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús? A Bíblia conta no livro de Lucas, capítulo 24, depois que Jesus havia morrido, ressuscitado, mas havia 2 discípulos que eles ainda não sabiam, e eles estavam caminhando, eu acho que é no verso 23, e fala assim, e nós esperávamos que ele viesse, e viria redimir Jerusalém. Havia ali uma expectativa no coração, mas aquela expectativa foi frustrada. Então a maldição da expectativa. Então, expectativas que não são supridas na nossa vida. Tem coisas que nós esperamos que Deus vai fazer e Deus não faz. Nós esperamos coisas que homens irão fazer e homens não fazem na nossa vida. Aí então nós ficamos frustrados. Mas se nós não guardarmos o nosso coração, nós vamos ter uma vida frustrada. Porque nem tudo vai sair da forma que nós queremos, querido. Nem tudo sai do jeito que você planejou na vida. Eu tenho certeza que às vezes tem coisas que você olha, não, tenho certeza que vai acontecer isso, e não acontece. Então, outra coisa, a frustração na nossa vida. Vamos lá, outra coisa que eu vejo. Fracasso. Tem coisa pior do que quando você olha e você se depara com um fracasso. Você tem uma expectativa, aquilo não é correspondido. Então, o desânimo, ele traz fracasso. Porque uma pessoa que é desanimada, ela deixa de lutar. Ela deixa de buscar. Então o fracasso começa a tomar conta do coração. Ela fica o quê? Paralisada. Então o fracasso, ele começa a tomar conta do coração. Uma pessoa que ela tem aquele senso de fracasso, ela não levanta pela manhã, ela não ora, ela não jejua, ela não busca, ela deixa de desacreditar. E nós estamos vivendo isso hoje, queridos. Hoje eu fui tomar café pela manhã, encontrei uma pessoa, ela falou assim, eu não acredito mais. Eu não acredito que alguma coisa vai acontecer nessa nação. Um senso de fracasso. Mas não tem coisa melhor quando você vê uma pessoa que tem uma expectativa no coração. Outra coisa que eu coloquei. Olha só, outra coisa, o medo. Nós vivemos com medo. Nós temos medo. O medo, ele paralisa o coração. O medo, ele nos paralisa. Nós temos medo de fazer as coisas. Acho que durante a pandemia, uma professora aqui do Polivalente, ela perguntou, falou assim, pastor, você pode dar uma palestra lá para as crianças, ali do Polivalente, para os jovens? Eu falei, posso.
ela falou assim, qual que é o tema da palestra? Eu falei assim, sem medo do amanhã. Sem medo de viver o amanhã. Ela falou assim, sobre o que você vai falar? Eu falei assim, como viver sem medo do amanhã. Ela falou assim, mas não pode falar de Deus. Eu falei assim, agora deixa eu perguntar um negócio. Chama um pastor para dar uma palestra e fala que não pode falar de Deus? É a mesma coisa de você amarrar um cachorro com a linguiça. Nós fomos fazer um teatro essa semana, né? A noite falou assim, ó Elton, é só o teatro. Não pode por causa do tempo, assim, assim, assim. Aí a Isabel aqui chegou para mim, me deu o microfone e falou assim, o tempo é seu. A noite pôs a mão na cabeça e falou assim, Jesus amado. Queridos, mas eu fui muito firme com o tempo que a noite tinha falado. Pode ficar despreocupado. Mas deixa eu só falar algo para vocês. E naquela hora eu falei, não, pode deixar que eu vou falar como viver sem medo do amanhã. Léo, você me ajuda aqui, fazendo um favor? Como que nós podemos viver sem o medo da manhã? Depois da Segunda Guerra Mundial, queridos, eles perceberam, né, que muitas crianças ficaram órfãos, porque os pais morreram na guerra, muitas mulheres morreram também e tal. E depois da Segunda Guerra Mundial, então eles pegaram essas crianças que ficaram órfãos de pai e mãe, levaram para o orfanato, e eles perceberam que as crianças, elas não conseguiam dormir no outro dia. Elas não dormiam, então elas passavam a noite em claro, tal, elas tinham pesadelo, elas gritavam durante a noite. Então, lá nessa instituição, uma psicóloga percebeu que durante a noite as crianças não dormiam, elas só dormiam durante o dia. E ela pensou, o que eu posso fazer para cuidar dessas crianças? Porque as crianças tinham medo, e falava, tia, eu tenho medo. Então essa psicóloga, ela teve uma ideia. Ela pegou um pão, ela mandou fazer, foi na padaria, comprou vários pães, e entregou no colo de cada criança. E essas crianças pegaram esse pão e levaram para a cama. E aquela psicóloga ficou olhando a noite inteira, e ela percebeu que todas as crianças dormiram naquela noite. Então o que ela percebeu? Que as crianças tinham medo de dormir, porque no outro dia, elas não teriam o que comer. Por isso elas não dormiam. E quando ela deu um pedaço de pão na mão de cada criança, aquelas crianças dormiram, porque elas sabiam que ia ter o que comer no outro dia, porque aquelas crianças passavam fome. E deixa eu só te falar algo, queridos. Uma coisa que nós precisamos pegar para a nossa vida, é um pedaço de pão, e levar para a nossa cama. E durante a noite, nós vamos dormir e descansar no Senhor, porque Jesus é o pão da vida. E aí a professora perguntou para mim assim, o que você vai falar para essas crianças? Eu falei assim, eu vou falar que elas precisam levar um pão durante a noite. E aí eu contei essa história e falei do pão da vida. A hora que terminou, eu contei a história e falei que nós também temos um pão. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Quem comer desse pão nunca mais terá fome. Aí terminou tudo, tal. Eu orei com as crianças ali. Ela falou assim, glória a Deus, né, pastor? Ainda bem que você não falou de Deus, né? Eu falei assim, glória a Deus, né, Veridiana? Ela falou assim, foi tão bonita a história do pão. Eu falei, pois é, você precisa levar o pão para casa. Porque se você se abraçar com esse pão, você vai dormir durante a noite. E eu falei assim, olha, e hoje nós temos um pão chamado Jesus. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. E se vocês pegarem esse pão e levarem para a cama de vocês, vocês vão dormir e vão acordar no outro dia, porque Jesus é o pão da vida. Terminou, ela falou assim, ainda bem que você não falou de Deus. Eu falei assim, é mesmo, mas eu falei do pão. Jesus é o pão, amém, queridos? Quantos creem que o Senhor tem um pão para nossas vidas? Sabe como que nós vamos vencer o medo? Se apegue ao pão da vida, chamado Jesus Cristo. Outra coisa que eu coloquei aqui, para nós vivermos o sonho. As respostas corretas aos opositores. Quais são as respostas que nós temos que dar no meio dessas lutas, queridos? Vamos lá, primeira resposta. Eu vou andar mais rápido. Primeira coisa, confie em Deus. Neemias confiava em Deus.
Olha só, no meio daquilo tudo que ele estava enfrentando, crítica, conspiração, ali, a reunião de Herodes, né, a festinha de Herodes. Olha só, coloca para mim Neemias 4:5, olha só o que ele fala. Não lhes encubras, ouve ao nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e fazem que seja despojo numa terra de cativeiro. Versículo 5. Não lhes encubra a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira, na presença dos que edificaram. Então, primeira coisa, queridos, que eu coloquei para nós prestarmos atenção: confie no Senhor, confie na palavra do Senhor. O Senhor é justo, amém? Confia no Senhor, confia na palavra do Senhor. Pode passar o tempo, as estações, mas a palavra de Deus vai se cumprir sobre a nossa vida. A primeira resposta, em meio às lutas e às dificuldades: continue confiando. Confie no Senhor. Segunda coisa, a segunda resposta no meio de tudo que você tem enfrentado: reafirme as promessas de Deus. Quais são as promessas de Deus para a minha vida e para a sua vida? Se você vê Neemias 4:14, ele continua declarando as promessas de Deus para a vida dele. Ele diz assim: inspecionei, dispus-me e disse dos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai-vos pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas. Ele fala: olha, lembra da promessa de Deus, lembra da palavra de Deus, aquilo que Deus prometeu, Deus vai cumprir. Sabe, feche seus olhos e lembra todos os dias. Essa é a palavra de Deus para a minha vida. E terceira coisa, para nós, acho que pulou um, acho que tem um outro, continue trabalhando, acho que é continue trabalhando, mas tá bom. Tem uma outra coisa que eles continuaram trabalhando, acho que pulou esse versículo, esse slide. Continue trabalhando, não achou ele aí não? Mas agora para nós, isso, continue trabalhando, pulou. A Bíblia fala que mesmo eles enfrentando oposição, eles continuaram trabalhando. Continue fazendo o que Deus te chamou para fazer, amém? Sabe como você responde crítica? Com resultado. Sabe como você responde crítica? Com o quê? Resultado. O resultado é como nós respondemos à crítica. Neemias respondeu à crítica de Sanbalat, Tobias e Gersem com o quê? Com trabalho. Ele continuou trabalhando. Continue fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Continue fazendo aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. E dê o seu melhor. Dê o seu melhor. Vamos lá. Pode colocar o próximo. Vamos lá, não vamos ler agora não. Olha só, para realizar o sonho da mudança. Primeira coisa, a lei da física. Olha só, que coisa interessante. Qual que é a lei da física? Todo objeto que se move, volta um pouquinho para mim, Murilo. Todo objeto que se move encontra o quê? Resistência. Talvez você olhe e fale assim: não, mas o meu carro está em movimento. Ele vai encontrar o quê? Resistência, a resistência do vento. Tudo que está em movimento encontra o quê? Resistência. Só não encontra resistência o quê? Aquilo que está o quê? Parado. Se você não quer encontrar resistência, fica parado. Mas tudo que está em movimento encontra resistência. Outra coisa que eu vejo, coloca aí para mim: fuja das distrações. Tem tantas distrações nesses dias, né, querido? Tantas distrações. Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão aqui, mas deixa eu te falar uma coisa que rouba o nosso tempo. Tem coisa mais preciosa do que o tempo. A moeda mais valiosa que nós temos hoje é o tempo. Se você prestar atenção, queridos, as redes sociais hoje, se você tem uma, Instagram, Facebook, e vai embora aí, querido, se você começar a mexer, de repente passou 10, 20, 30, 40, 50, passou 1 hora, 2, 3, 4, quem nunca se viu ali, parado olhando. Esse dia eu fui numa loja, e eu estava na fila tal, não tinha ninguém na minha frente, e eu cheguei e a moça estava mexendo no celular,
Eu fiquei parado ali, esperando para ser atendido. Ela estava no caixa. Falei, não vou falar nada, deixa eu ver até que hora. E eu comecei a olhar no relógio. Passou 1 minuto, passou 2, passou 3, passou 4. E tinha um rapaz que estava passando, né, que trabalha nessa empresa. Ele olhava e começou a ficar incomodado, Eu olhei no relógio, tinha passado 6, 7, passou 10 minutos, ela no celular, e eu na fila esperando. Eu falei, deixa eu ver até que hora vai. Olhei, já tinha passado 10 minutos. O rapaz ficou muito incomodado, que trabalha nessa empresa, foi lá, chegou lá e falou assim, caixa disponível. A hora que falou caixa disponível, ela deu um pulo. Ela esqueceu que ela estava trabalhando, pessoal. Ela esqueceu que ela estava trabalhando. Então, as distrações da vida. Talvez se você pegar na internet, quantas pessoas estavam atravessando a rua, foi atropelada, né? Esses dias eu estava vendo um vídeo engraçado e triste ao mesmo tempo. A mãe estava com a criança no colo, mexendo no celular, né? E com a sacolinha de lixo, ela saiu para colocar o lixo lá de fora. Quando ela volta, ela percebeu que ela tinha jogado a criança no lixo e voltou com o lixo. Porque ela estava tão distraída, ela jogou a criança no lixo e voltou com o lixo para dentro de casa, aí que ela percebeu o que ela tinha feito, pessoal. Cuidado com as distrações da vida. Cuidado daquilo que tem te distraído. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Por que loja tem vitrine? Por que loja tem vitrine, pessoal? Quem aqui já ficou parado diante de uma vitrine de uma loja? Deixa eu perguntar, quem já passou de frente a uma loja e viu uma vitrine, no outro dia voltou lá porque viu a vitrine? Ou foi só eu? Por que loja tem vitrine? Para te atrair. Quais são as vitrines que têm sido colocadas diante dos seus olhos? Sabe, queridos, às vezes as distrações da vida, eu te falo por mim. Eu lembro um dia, na correria, né, do encontro e tal, eu estava ali no banco mercantil, e tinha um cadeirante lá do outro lado e tal, e eu muito correndo, eu não estava prestando atenção, e a hora que eu passei, ele falou assim, moço, você me ajuda? Eu falei, ajudo, peguei a cadeira de roda e levei do outro lado. Ele falou, não, moço, eu quero ajuda. Ele não queria, não era que eu ajudasse ele a atravessar, ele queria era dinheiro, mas eu estava tão distraído, que eu não percebi, queridos. Eu lembro um dia que eu estava ali na porta do Napolitano, eu estava passando e tinha um cara pedindo ali, ele estava com um bonezinho, ele falou assim, a hora que eu passei, né, saí lá de dentro, ele fez assim com o bonezinho para mim, eu enfiei a mão, peguei o dinheiro, falei, obrigado, e saí. Ele falou, não, moço, devolve. Eu fui lá e devolvi. Falei, achei que você estava me oferecendo. Ele pega o bonezinho, faz assim para mim. Mas ele estava pedindo, na verdade. Eu não sei se você já fez isso. Às vezes as distrações da vida, pessoal, a correria do dia a dia, a gente não presta atenção. Um dia eu cheguei em casa, eu estava de moto, correndo e tal, deixei a moto, eu precisava pegar o carro. Peguei o carro, andei 4 quarteirão dentro do carro, queridos. Eu parei e falei assim, gente, está escuro, está escuro. Eu vi que tinha um trem errado. Queridos, eu saí de capacete dentro do carro. Falei, eu nunca vou contar isso para ninguém. Não sei se você já fez isso. Mas às vezes as distrações da vida. Na hora que eu percebi, queridos, eu parei e falei assim, o que é isso que eu fiz? Então assim, na hora que eu estava dentro do carro, eu falei, não, tem uma coisa esquisita. Parece que estava escuro, tinha uma coisa pesada e tal. A hora que eu olhei, o cara parou, né? Passou, falei assim. Não sei se você já fez isso, mas as distrações da vida. Cuidado com as distrações da vida. Resista, né? À difamação, ao medo. E por último, coloca aí para mim. Esse é o último? Esse é o último ou tem mais um? Tem um propósito motivador na sua vida. Tem um propósito, né? Para nós refletirmos e praticarmos. Viva continuamente em oração. Sabe como nós vamos vencer? Sabe como você vai alcançar? Coloca para mim o primeiro slide.
o do título para mim. Sabe como nós vamos viver os nossos sonhos? Preparando-se para o lugar dos sonhos. Não se distraia. Sabe, não fique preso àquilo que as pessoas falam. Tenha um foco, tenha um propósito na vida. Não se distraia. Não se desanime pelas festinhas de Herodes. Mas olhe para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Feche seus olhos. Sabe, é tempo de nós avançarmos em Deus. É tempo de nós avançarmos no Senhor. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Mais do que pedimos, mais do que clamamos. Aquele que é poderoso para abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Talvez você chegou aqui nessa noite desanimado. Talvez você se encontre desanimada. Mas é tempo que Deus quer trazer um renovo no meu e no seu coração. Sabe, queridos, eu quero te convidar, antes de nós terminarmos, você orar, falar: Deus, talvez você chegou aqui cansado, cansada. Você tem enfrentado crítica, você tem enfrentado tantas coisas nesses dias. Mas é tempo de nós orarmos. É tempo de nós colocarmos o nosso coração na presença do Senhor. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Mais do que pedimos, mais do que clamamos. Aquele que pode mudar a minha história e a sua história. Aquele que pode mudar toda a situação. Sabe, eu quero te convidar a você orar. Você que está em casa, coloque o seu coração diante do Senhor. Sabe como nós lutamos com arma de fé. Quando nós colocamos o nosso coração diante do Senhor. Aquele que traz um ânimo novo dentro de nós. Te louvamos, Senhor, nessa noite. Te agradecemos, meu Deus, por mais essa oportunidade. Lutamos, o Senhor tem nos dado nessa noite. E nada irá me impedir, eu te adorarei. Você pode ser o Senhor. Em tempos de tribular, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, imutável o Senhor. O inferno não prevaleceu. Você pode ser o Senhor. E nada irá me impedir, eu te adorarei. Isso, queridos, levante a tua voz, levante a tua voz. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper, enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, imutável, imutável. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais sobre nós. Um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, e
louvamos, Senhor. Sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que clamamos, mais do que pedimos. Cremos na promessa do Senhor. Cremos em Ti, meu Deus. Cremos em Ti, Senhor. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Senhor, nós oramos nessa noite, colocamos a nossa vida diante do Senhor. Tu és poderoso para nos levar no lugar dos nossos sonhos. Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que clamamos. Tu és Deus que nos leva a romper. Tu és Deus que nos leva a cumprir o propósito do Senhor nas nossas vidas. Por isso que durante essa semana, esse mês, seja um tempo, meu Deus, que venha se cumprir a palavra do Senhor sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que você tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Antes de você sair, cumprimente pelo menos umas 4 pessoas, declare uma palavra de Deus sobre a vida do seu irmão. O Senhor te abençoe, te guarde. Eu te espero aqui na quarta-feira. Nós teremos aqui um espetáculo às 19 horas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.